primitiva, debaixo das mesmas ordenanças, do mesmo poder e da mesma unção. Mas se nós olharmos para a igreja dos nossos dias e olharmos para a igreja primitiva, nós vamos ver grandes diferenças. O que saiu dos lábios dos apóstolos era algo que mostrava que eles tinham um forte empenho pela obra de Deus e pela igreja. Diante de seus perseguidores, aqueles que queriam a sua morte, eles diziam: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Hoje nós vivemos em uma época em que os crentes estão se calando. Muitos não querem mais dizer a um vizinho, dizer a um colega de trabalho, dizer a alguém que convive com ele que ele é cristão, que ele crê na palavra de Deus, no arrebatamento da igreja, que ele crê no que a Bíblia Sagrada ensina. Hoje os cristãos, eles querem estar como que eu vou dizer, amados irmãos, são pessoas que andam no meio da multidão, mas estão disfarçadas. É como um policial que anda à paisana, você não reconhece, porque ele não está trajando o seu uniforme, ele não está com as suas armas, ele não possui a sua identidade. E às vezes muitos questionam o que está acontecendo com a nossa nação. O que acontece com o Brasil hoje, amados, é o que já aconteceu com a Inglaterra, já aconteceu com os Estados Unidos. E o mesmo mal está batendo as portas desta nação. A Inglaterra, que hoje tem as suas igrejas vazias, os Estados Unidos, que se autodenomina o maior país cristão evangélico do mundo, mas é o país que mais exporta pornografia por todo o planeta. É o país que mais investe em guerras, aonde mais há morte de civis. E se eles são verdadeiramente evangélicos, ou cristãos, ou protestantes, este mal não poderia estar ocorrendo lá. E eu quero te dizer que nesta noite Deus tem uma palavra de alerta. Muitos têm saído em passeatas defendendo a dissolução do matrimônio, da família. E o que a igreja do Senhor Jesus está fazendo? O que nós, como servos de Deus, estamos fazendo enquanto nossos filhos estão sendo ensinados nas escolas? Que não há problema nisso, não há problema naquilo, você pode ser diferente. Deus está dizendo que a igreja precisa se erguer. Nós precisamos brilhar neste mundo em trevas. Você é a luz do mundo e sal da terra. Eu levanto as minhas mãos para declarar que toda mordaça que Satanás possa estar colocando na boca de profetas desta última geração seja tirada pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus. Deus quer uma igreja que profetiza, Deus quer uma igreja que proclama, Deus quer um exército anunciando o que tem visto e ouvido. Ai, irmã Andréia, mas nós temos que ter cuidado. Sim, temos que ter cuidado. E eu quero te dizer o que havia na igreja de Pedro e João, que precisam estar presentes nas nossas igrejas hoje, para que a gente tenha essa mesma ousadia que eles tinham. O que havia nesta igreja que não se calava. Em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, nós encontramos uma narrativa bíblica acerca do dia de Pentecostes. Amados, para que nós sejamos uma igreja que não se cala, nós precisamos ser, em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no dia de Pentecostes e veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas como repartidas
fluxo do Espírito Santo. Para que o povo de Deus tenha a ousadia da igreja primitiva, a intrepidez dos apóstolos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. As igrejas Assembleias de Deus se constituem a maior igreja pentecostal do Brasil e de todo o mundo. Eu sou grata a Deus por ser de uma família de pastores. Meu avô de saudosa memória é pastor presidente, com mais de 40 anos, pastor há mais de 50. Meu pai pastor, meu sogro pastor também, descansa no Senhor. E meu esposo também é pastor. Então eu conheço a história das Assembleias, não de ouvir falar, mas de viver, de conviver com pessoas, como a minha avó, que já tem 87 anos, e nos fala tanto acerca das maravilhas e dos milagres que ela pôde presenciar. A minha mãe, que estava comigo hoje, passamos o dia junto, meu pai também, muitas vezes ela me disse: Andréia, nós não víamos em anos atrás o que nós vemos hoje. Nós não precisávamos que alguém viesse de longe para fazer ali uma campanha de avivamento pela igreja. Não era necessário. Nós sabemos que Deus tem levantado seus pregadores, seus profetas na terra. Mas eu digo aos irmãos, digo à igreja que pastoreamos, que nenhum de nós está na dispensação de um pregador para ser batizado no Espírito. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para ser renovados, porque a palavra do Senhor nos garante que aonde estão 2 ou 3 se unidos em nome dEle, Ele está presente. Eu me recordo que o nosso pastor presidente, em uma reunião, em culto de ensino, ele disse: irmãos, batismo com o Espírito Santo não é milagre. Batismo com o Espírito Santo é promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas hoje, irmãos, quando alguém é batizado no Espírito Santo nas igrejas em que servimos ao Senhor, nós temos aquilo como um milagre. E por que milagre, irmã Andréia? Porque é algo raro, porque é algo que não está acontecendo na medida que deveria acontecer. Eu pude presenciar como jovem, na igreja onde congregava, Deus batizando o jovem no Espírito Santo durante o ensaio. E eu sei que esse Jesus que eu vi em minha juventude, Ele não mudou. Ele ainda batiza na escola bíblica dominical, Ele ainda batiza nos ensaios, Ele ainda batiza no culto de oração, como círculo de oração. Deus está dizendo que está faltando a nós o enchimento do Espírito Santo. Se você está na igreja e não fala mais em línguas, meu amado, nesta noite Deus quer te dar esta oportunidade de você receber do alto a plenitude do Espírito e ser renovado, e ser fortalecido e ser edificado. Quantos crentes pentecostais eu conheço hoje que diz assim: não precisa desse barulho todo não. Para que falar em línguas estranhas? Passam décadas e décadas nas igrejas, mas não conseguem apresentar uma oração em outras línguas, não
línguas. Ele fala em língua, irmão. Ele fala em espírito, ele fala enquanto está orando, ele fala enquanto o coração canta, a criança canta, jovem canta. Tem algo dentro dele que ele não pode segurar. Ele não precisa levantar a mão para alguém saber que ele é batizado, não. Quem olha para ele, senta do lado dele, sabe que ele é crente cheio do Espírito Santo. E com um crente desse não tem presidente que possa, não tem senado que possa, não tem nem um país que possa. Sabe o que a igreja hoje precisa no Brasil? Não é de colocar tanta gente sentada em cadeira, não. A igreja brasileira precisa de unção, precisa de poder, porque quando a igreja levanta a mão, a potestade cai lá em Brasília, o inferno recua dentro do Senado. É isso que a igreja precisa. É disso que nós precisamos, irmão. A igreja que não se cala é uma igreja cheia do Espírito Santo. No versículo de número 46 está escrito que eles perseveravam unânimes todos os dias do templo, partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. A Bíblia diz no versículo 44 que todos os que criam estavam juntos. Se nós quisermos avançar, além do que nós temos avançado, nós precisamos buscar poder do alto. Precisamos buscar batismo no Espírito Santo. Isso não é só coisa que foi privilégio dos antigos, não. Eu creio que isto é para mim, isto é para os meus filhos. Enquanto houver igreja na terra, Deus quer derramar poder. Deus quer derramar o Espírito sobre toda a casa. Segunda característica desta igreja que faz com que os seus integrantes, os seus membros não se calem, é que ela era uma igreja que vivia em comunhão. Irmãos amados, eu estou aqui hoje, cada irmã de muito tempo, tem duas irmãs abençoadas, mas ambas têm as suas famílias, os seus ministérios, os seus cargos. E a Carla acompanhou muitos lugares por onde eu passei, e muitas situações que eu vivi. Quantas vezes ela ligou para mim para dizer: André, você está na cama, levanta da cama, você não vai ficar prostrada, levanta mulher. E aí você fala para ela: não consigo levantar, não dá para levantar. Eu sou esposa de pastor desde que me casei. Voltei de lua de mel, já esposa, grávida do meu primeiro filho e com uma igreja para pastorear. Eu me tornei mãe, esposa e esposa de pastor em poucos dias. Irmãos, eu vivi tantas situações difíceis que muitas vezes ela me falando por telefone que eu precisava sair da cama, eu não conseguia. Aí quando eu ouvi acompanhar ela, ela disse: levanta para mim, aponta para mim, vamos fazer as coisas, vamos mais sacar. Se levanta que Deus vai dar vitória. Porque quantas vezes eu lidei com mulheres que tinham idade para ser minha mãe, idade para ser minha avó, mas me afrontavam. Quantas me disseram: o que você tem de vida eu tenho de crente. E diz para o seu marido, aquele menino lá que colocaram para pastorear essa igreja, que ele não me tira do cargo não, porque a igreja começou na minha casa. Quantos apontavam e diziam: não preciso mais abandonar esse negócio. Meu Deus. E quantos achavam que eu estava lá? E hoje eu posso dizer isso, disse a uma cantora recentemente, que eu posso ter este orgulho, não sei se existe orgulho santo, mas eu posso ter em mim esse sentimento de não ter chegado a nenhum lugar por favores de meu avô, ou por favores de meu pai, ou por favores de qualquer que seja. Quantas vezes eu cheguei em um grande evento e alguém disse: mas você não me estranha, mas o seu avô, por que você não pede algo a ele? Uma vez o pastor disse para mim: irmã, ajude seu marido, pastor presidente. Eu disse: sim, pastor, quero ajudá-lo, estou tentando. E ele disse: peça um campo para o seu marido presidir.
Eu disse: meu marido não precisa dessa ajuda. Ele tem promessa de Deus. E a promessa não veio do vô, não veio do pai, não veio do sogro. A promessa veio do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Quantos me disseram: pede para o seu avô que com o telefonema dele só, ele coloca você no melhor lugar, no melhor evento. Eu disse: eu não preciso, eu sou o vento, e o vento sopra onde quer. Eu vou aonde Deus manda, onde Ele tem preparado. Tem muitos nas igrejas que querem tomar partido em situações, tem muitos que querem puxar de um lado para o outro, mas Deus nos chamou para viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Abaixar a mão, e eu, apesar de jovenzinha, não tinha como me pedir socorro a alguém. Meu socorro era com a minha mãe, com a avó. Eu lembro que a minha avó, ela diz ainda, ela disse: minha filha, tua avó sofreu muito. Tá vendo sua avó meio esquecidinha assim? Mas eu faria tudo que fiz. Não tem nada nessa terra mais honroso do que ser esposa de pastor. Nada. É sofrido, viu, minha filha? É sofrido. Se você faz, como é o seu caso, minha filha, porque no meu tempo não era assim, não. No meu tempo, mulher não entrava em reunião, mulher não pegava o microfone, mulher não sabia de nada. Hoje Deus abriu as portas. Hoje te perseguem por que você faz. No meu tempo, perseguia dizendo: mas essa mulher, minha avó, tem 1,5 metro, né, cara? 1,5 metro de altura, uns 45 quilos. Aí eu olhava para ela e dizia: essa mulherzinha pequena, a mulher daquele homem ali, essa mulher não precisa também do presidente, não. Como que você pega essa mulher de um homem que preside mais de 15 mil membros, 20 mil? Essa mulher não serve para nada. Se você faz, é porque faz. Quer se aparecer. E se não faz, é porque não tem chamado, porque não serve para nada, porque não tem unção. Então Deus está com os braços abertos sobre nós aqui hoje, para abraçar a igreja. E quando Deus abraça a igreja, Ele te coloca mais perto do irmão que está do teu lado. Deus quer ver a igreja comendo junto. Deus quer ver o povo sentado na mesa, para poder glorificar o nome dEle e abrir os lábios em meio a este mundo. Todos os que criam estavam juntos. Eu me recordo de uma igreja de pastoreanos, eu me sentava aqui. E tinha uma irmã que sentava atrás de mim. E uma irmã recém-chegada em nossa igreja para servir ao Senhor, ela não sabia que aquele lugar ali era cativo. Eita Deus! E a irmã levantou para ir ao toalete. A irmã viu um lugar desocupado, sentou. Se Deus é tremendo. A irmã veio do banheiro agitada quando viu alguém sentada no lugar dela, no trono dela. Obrigado. E ela pegou a bolsa, pegou a Bíblia e foi embora. Passou feito um furacão nas minhas costas. A irmã que estava do meu lado, recém-chegada na congregação, disse: irmã, André, aconteceu alguma coisa? Eu disse: não aconteceu nada, minha irmã. Ela disse: tinha alguém sentado aqui nesse canto? Eu falei: não, minha irmã. Oh, Jesus, maravilha. Fique em paz, minha irmã. Sente e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez eu cheguei numa igreja antes do culto se iniciar. Eu gosto de chegar cedo, peço perdão aos irmãos pelo atraso. Fomos buscar o meu filho no lugar onde ele estava com outro adolescente, brincando. E o menino disse: posso ir na igreja com vocês? Falei: ô Jesus, pode. Mas tivemos que esperar ele tomar banho e se tocar. Por isso nós nos atrasamos. Gosto de chegar no horário para poder receber a minha bênção completa. Um dia cheguei na igreja, o culto não havia iniciado. Os bancos vazios, me ajoelhei no lugar. Uma irmã chegou, disse: me dê licença. Eu virei as pernas para ela passar. Ela disse: não, saia do meu lugar. Eu disse: ô irmã, desculpa. Uma igreja grande como essa, tinha mais ou menos umas 15 pessoas ali apenas orando. E a irmã disse: saia do meu lugar. Eu disse: meu Deus, me cobre com o teu sangue aqui hoje.
Me dá ousadia, me dá graça para ministrar a tua palavra. E eu fico pensando, meu amado irmão, segundo diz o apóstolo que escreveu o texto de Atos, provavelmente Lucas, a palavra do Senhor diz que eles partiam o pão em casa e comiam juntos, com alegria. Presta atenção, meu irmão. Eu não tenho a honra de receber todos os irmãos que nós servimos em minha casa, mas eu tenho a honra de sentar com eles à mesa no dia da ceia do Senhor. O dia da ceia do Senhor é o dia que a nossa comunhão é provada. Eu já estive servindo a igreja do Senhor em cultos de ceia, em que o pastor, por uma orientação do Espírito de Deus, deu ordem para que os irmãos trocassem cálice. E como eu estava no culto da igreja, fiquei observando alguns irmãos que trocavam o cálice olhando para o chão. Não conseguia olhar para o rosto. Não conseguia olhar para os olhos. Sabe o que é isso, amados? É porque não tem comunhão. É porque passou a semana inteira falando mal daquele servo. É porque em vez de dobrar o joelho para abençoar o ungido de Deus, levanta-se para apontar e afrontar. Mas hoje aqui Deus está repreendendo a ação de Satanás, que vem para trazer divisão na igreja. Eu repreendo todo espírito faccioso. Eu repreendo toda contenda, todo sentimento de exaltação humana. Porque Deus, Ele nos coloca em uma posição na terra para brilhar. Deus te colocou aqui para brilhar em unidade. Nós somos igreja de Cristo. Em igreja nós marcharemos para a eternidade. Temos a honra de pregar a palavra de Deus há 17 anos. E algumas vezes eu recebi telefonemas de pastores que diziam para mim: irmã Andréia, se a senhora for pregar naquela igreja, daquele pastor, aqui a senhora não prega mais. Eu me recordo de um pastor que ligou em nome do pastor presidente daquele ministério, membro da diretoria. Ele ligou no celular do meu esposo. Não sei como ele conseguiu o número. Ele disse: eu quero falar diretamente com o senhor. O esposo tem servido as igrejas do nosso ministério, do nosso campo. Mas eu quero dizer que se ela colocar os pés naquela igreja, daquele pastor, ela não vai mais entrar em nenhuma de nossas congregações. E meu esposo disse assim: meu amado, a minha esposa tem pastor. A minha esposa tem pastor presidente. Nós somos ligados a uma convenção. Quem diz se ela vai ou não vai, sou eu, o nosso pastor presidente e a convenção que nós fazemos parte. E se nós acharmos que ela deve ir e for convidada, ela estará ministrando a palavra de Deus. E agora eu pergunto aos amados irmãos: como será o céu? Qual destes dois ministérios vai subir? Porque os dois não podem ir. E eu como vou subir se eu preguei nos dois? Para onde irei? Veja a minha situação. Porque este não é amigo daquele. E se eu quero ser amigo deste, não pode ser daquele. Mas não posso ser amigo de todos. E será que homem de Deus e mulher de Deus tem inimigo? E será que o crescimento de lá impede o crescimento daqui de forma alguma? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai acrescentando aqueles que são salvos. Ele vai acrescentando aqueles que são salvos. E onde a presença do Espírito agitada as águas, há a presença de Deus. E Deus mantém o seu povo realizando a sua obra. Deus está falando conosco aqui nesta noite. Porque nós não sabemos aqueles que subirão ou aqueles que ficarão nesta terra. Mas uma coisa nós temos que guardar: ameis uns aos outros como eu vos amei. Da igreja iniciou. Eu disse: pastor, nem pega o seu tempo, também me deixa eu gastar o meu. Porque se eu for querer saber a história de cada igreja, vai ter muito lugar que eu não vou. E eu não estou ali por causa da história. Eu estou ali porque tem almas.
fazendo, o que estão deixando de fazer, como os recursos estão sendo aplicados. Eu recebi o MIT de Deus e cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Continue fazendo o que Deus manda, continue amando o teu irmão, porque você está caminhando para o céu. A igreja aqui no Chicala é cheia do Espírito e anda em unidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. A Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo à hora nona, 3 da tarde, para orar. Havia ali um coxo à porta do templo chamada Formosa. E aquele coxo estava sempre ali pedindo esmolas. Esses dois homens disseram: olhe para nós. Preste atenção bem nisso, amados. Eles disseram no versículo de número 4, Pedro e João, fitando os olhos no coxo, disseram: olha para nós. Irmãos, este dito popular entre os cristãos, que diz: irmão, não olha para mim não, eu tenho que olhar para você, eu estou vendo Jesus. Irmão, não olha para mim não, eu tenho que olhar. Eu não posso chegar numa igreja e dizer: irmão, não olha para mim, você está olhando para mim, eu estou representando Cristo aqui hoje. Porque tem muita gente que ele quer se isentar da responsabilidade pessoal. Eu estou aqui servindo a igreja com a palavra e eu tenho uma responsabilidade pessoal e espiritual. Se eu não santificar a minha vida, se eu não me consagrar, se eu não me dedicar aos estudos, se eu não andar em fidelidade, não vai descer nenhum anjo do céu com um rolo na mão e dizendo: pega isso aqui que vai dar certo. Não. É verdade. Eu tenho que fazer a minha parte, Deus fará dele. Então tem muitos crentes que se infiltram nesta mensagem, que diz: olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem que analisar o contexto do que está sendo falado, do que o autor aos Hebreus queria dizer. Porque aqui os apóstolos dizem: olhe para nós. Ele estava dizendo: pode olhar que daqui vai ser coisa boa. Pode olhar que nós não estamos brincando de fazer a obra de Deus. Pode olhar para mim, porque a minha vida não tem brecha, porque eu estou fazendo as coisas da maneira que Deus me ordenou fazer. Pode olhar para mim, pode me fiscalizar, pode fazer o que você quiser fazer, porque eu estou diante do Deus Altíssimo. Nós não temos os nossos líderes conosco 24 horas por dia, mas nós temos os olhos de um Deus que possui olhos como chama de fogo, que conhece por dentro, conhece por fora. Nós temos um Deus que está aqui entre nós e Ele está sondando cada um dos nossos corações. E se a sua vida não está em retidão, Deus está dizendo: tome posição, porque tem alguém olhando para você. Tem muitos crentes, e até alguns que fazem uso desta oportunidade que tenho, que dificultam a nossa missão com o testemunho deles. Quantas pessoas nós tivemos trabalhando conosco na empresa que meu esposo tem? Uma vez eu cheguei diante de Deus e disse para ele: Senhor, eu não quero mais funcionários crentes. Irmão, você sabe o que é uma pessoa ser a segunda geração de pastores de sua família e dobrar o joelho e dizer: eu não quero funcionário crente na minha empresa, eu não quero. Você não quer isso? É de ver tantas situações, de ver o ímpio tendo mais respeito, mais cuidado, mais zelo, mais temor. E outro que acha: mas ele é irmão, é pastor, ele tem que me suportar. Não. A Bíblia diz que nós servimos aos nossos senhores, aos nossos patrões, como se nós estivéssemos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu levanto as minhas mãos neste lugar na unção do Espírito, para declarar que aqui nós não seremos motivo de sua vida. Ele vai dizer: eu quero ir na igreja que você congrega, eu quero conhecer o lugar onde você serve este Deus, eu quero beber da mesma fonte que você está bebendo. Foi o que disseram os apóstolos. Ele olhou esperando receber dinheiro. E os apóstolos disseram: prata e ouro nós não temos, mas o que temos te damos.
Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. A igreja, amado irmão, que não fecha a boca para o mundo, é cheia do Espírito, vive em unidade e tem autoridade espiritual. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele. Mas tem crente com medo do diabo. Crente com medo do diabo, com medo de obras de bruxaria, de feitiçaria. Nós não desprezamos os ardis do inimigo, mas nós temos certeza absoluta que maior é aquele que está conosco do que aquele que está conosco. Você tem isso? Levante sua mão para profetizar. Meu Deus, eu sinto a tua presença neste lugar de forma maravilhosa. E eu declaro que cada uma dessas mãos que está erguida aqui nesta noite está erguida porque tem autoridade espiritual e quer usar. E eu declaro que diante das potestades e principados da maldade dos demônios, no levantar das tuas mãos e no abrir dos teus lábios, eles serão expulsos. Eu declaro que nós estenderemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, eu creio que no século 21 ainda há crente que tem autoridade para expulsar demônio, para olhar na face daquele que está possesso e dizer para ele: saia em nome de Jesus. Eu creio que ainda tem crente nesta geração com autoridade para colocar a mão sobre um canceroso e determinar a saúde sobre o corpo dele. Se você quer que Jesus realize milagres, dê meio segundo de adoração ao Senhor, dê um minuto de adoração a Deus, dê um minuto de adoração a Deus nesta hora, porque quando a igreja crê, quando a igreja ora, Deus está derramando autoridade espiritual sobre ela. Deixa eu te dizer algo rápido. Para ter autoridade espiritual tem que ter testemunho, viu, irmão? Tem que ter testemunho. Em segundo lugar, para ter autoridade, precisa ser um crente que não é apegado às coisas materiais. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A avareza é pecado da carne, é obra da carne. Tem crente que ele é tão apegado às coisas que ele tem que Deus jamais vai dar algo maior, senão ele perde a salvação. Porque se ele tem um carro novo, ele não quer entrar na rua de terra para não estragar o carro. Se ele recebe algo de Deus, ele não quer compartilhar com o irmão com medo de faltar. E é por isso que tem muito demônio alojado. Me permita dizer o que Deus está me revelando. Dentro da casa de crente, dali ele não sai. Mas hoje Deus está te dando a receita. Tenha um bom testemunho. Não tenha amor às coisas materiais. Porque quando você levantar a mão e declarar em nome de Jesus, o demônio vai ter que sair. A potestade vai ter que ir embora. Porque ela não vai resistir à tua palavra. Se coloque em pé nesta hora. A igreja que não se cala é uma igreja cheia do Espírito, que vive em unidade, possui autoridade espiritual, e é uma igreja em que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador. Atos 4:12 diz: em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Hoje, irmãos, nós temos a infelicidade de ver igrejas que pregam mais o nome do ministério, do apóstolo e do bispo do que de Jesus. Se você ouvir o programa durante uma hora, você vai ver que eles não falam de Jesus. Você tem que vir aqui na catedral, porque o homem de Deus vai orar e o nome de Jesus. Quem morreu na cruz?
Não foi o dono da catedral. Nós damos honra a quem tem honra. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. A Jesus a honra, a Jesus a glória, a Jesus o louvor e a Jesus a adoração. É necessário que ele cresça e que os instrumentos dele diminuam. Quantas pessoas ficam inquietas porque não falaram o seu nome, o seu sobrenome? Precisa colocar na programação que ele é doutor. Precisa colocar que ele é professor de teologia.
Glória a Deus, nós precisamos. Nós precisamos. Somos inteiros dependentes de Deus. Todos somos dependentes de Deus. Todos. Pode fazer amém? Então vai mostrar sendo um momento.